PSP ou Nintendo DS? Dois portáteis lendários, duas propostas completamente diferentes. Qual vale mais a pena comprar hoje? Quem assiste o canal há mais tempo sabe que eu já trouxe muito conteúdo de Nintendo DS e ele é um dos meus consoles favoritos. Mas recentemente eu peguei um PSP e gostei bastante, então nesse vídeo eu vou trazer o comparativo real, sem fanatismo. Então, bora lá! E bom, rapaziada, para começar nosso comparativo aqui, antes de comparar você precisa entender uma coisa essencial. Esses consoles nunca foram exatamente concorrentes entre si. O Nintendo DS foi lançado com foco em inovação, uma tela touch e uma experiência diferente de gameplay, um pouco mais com jogos criativos e mais voltados para esse meio. Já o PSP, ele foi lançado meio que como um PlayStation 2 portátil, com foco em gráficos e uma experiência mais próxima ali de um console de mesa, só que portátil. O DS é mais criatividade e acessibilidade, já o PSP é mais potência e multimídia também. E sobre multimídia eu já vou chegar nesse assunto. Sobre o hardware, o PSP é muito mais potente, obviamente. Tem gráficos 3D superiores, uma tela bem maior, e ele não roda só jogos, ele roda vídeos, filmes, música. Realmente é uma central multimídia, não só um videogame. Porém, ele tem uma bateria menor que o DS, dura cerca ali de 4 a 6 horas de uso contínuo. E a bateria dele também é um problema ultimamente, né? Porque muitos modelos de PSP já estão com a bateria zoada e é muito difícil achar uma bateria original. E as baterias paralelas não tem a mesma eficácia que a original, umas apresentando alguns problemas, até como estufamento, e também não seguram tanto a carga quanto a original segura. Já o Nintendo DS tem um hardware mais simples, porém ele tem as duas telas, foi o primeiro que chegou com isso, né? De baixo aqui é touch, então você pode usar os dedos ou a canetinha que vem com ele, a stylus, para jogar alguns games. A bateria dele é excelente, ela pode durar até 10 horas de gameplay contínua. Ele também, ao invés de usar o UMD, que é a mídia física do PSP, que é um CDzinho, ele usa cartuchos. Ele tem jogos mais leves também. Ou seja, se você quer gráfico e potência, vai no PSP. Se você quer praticidade e bateria, vai no Nintendo DS. Mas ainda tem outros pontos pra gente falar aqui. Vamos falar agora da biblioteca de jogos desses dois consoles, que ambos têm uma biblioteca incrível. No PSP a gente tem jogos um pouquinho mais voltados pra história, God of War, GTA, Metal Gear. Como vocês viram, são jogos mais cinematográficos mesmo, com uma experiência mais voltada ao que o PlayStation 2 te oferece. Já no DS a gente tem jogos incríveis também, que eu particularmente gosto muito, mas eles são mais de nicho. A gente tem ali Pokémon, Mario, Zelda, que são jogos excelentes, franquias muito boas. São jogos que inclusive você consegue usar a tela touch de baixo. E tem outros jogos criativos também, como Brain Age. São jogos mais simples, mas que são extremamente divertidos e viciantes também, assim como jogos do PSP. E agora entra uma coisa que muda o jogo para esses consoles mais antigos, que é o desbloqueio. Aqui no PSP você tem dois métodos de desbloqueio. O PSP usa Custom Firmware, onde você pode rodar jogos direto do cartão de memória, emuladores, obviamente de consoles retrô mais antigos também, outros aplicativos e homebrews, e transformar ele realmente numa central multimídia. Ele é um console retrô portátil absurdo ali para esse tipo de coisa, e ele tem dois desbloqueios. O primeiro é o Pro C, que é um desbloqueio temporário, você não altera a originalidade do console, você sempre tem que ativar quando ligar ele para usar os jogos. E você tem o desbloqueio Infinity, que é um desbloqueio permanente do PSP. Já o Nintendo DS a gente tem dois casos. O Nintendo DS Fat e o Nintendo DS Lite são consoles que não tem essa entrada, cadê aqui? Não tem essa entrada aqui para cartão de memória que o DSi, que é esse modelo aqui, o DSi XL, tem. Ou seja, para desbloquear um Nintendo DS que não seja o DSi ou o DSi XL, você precisa do R4, esse cartãozinho aqui que você simplesmente coloca no seu Nintendo DS e tem acesso a vários jogos e emuladores também aqui já preparados. Eu gosto muito do R4 e para mim ele é o melhor porque os saves ficam aqui salvos no seu cartão de memória do R4 e você pode jogar em outro Nintendo DS também ou até 3DS, tanto faz. Já se você tem um DSi ou um DSi XL, você pode usar o desbloqueio do Twilight Menu. Ele é um desbloqueio feito aí, que é permanente no Nintendo DSi e você usa um cartão de memória para fazer em um passo a passo lá, que não é muito complexo, mas eu já falei várias vezes aqui no canal que eu não gosto muito de Twilight Menu. Primeiro porque eu acho o R4 mais prático, mais rápido de abrir os jogos, mais versátil do que ficar abrindo o Twilight Menu toda hora, selecionando o jogo lá, tudo, e eu já tive muitos problemas com o Twilight Menu também, que eu não tive com o R4. Mas tem essas duas opções aí, beleza? A diferença é que o Twilight Menu você não consegue usar nos DS antigos. E o R4 você pode usar em todos os modelos. DS Fat, DS Lite, DSi e DSi XL.
fechou? E se você quer adquirir tanto o R4 quanto o desbloqueio do PSP, eu recomendo a Barateiro Games. Lá você encontra os dois no melhor preço do mercado, com garantia e também suporte pós-venda vitalício na sua compra. Ou seja, você não fica desamparado, você compra o seu produto, ele chega em casa, você vai ter o contato do técnico especializado para te ajudar a tirar todas as suas dúvidas que você tiver, ou te auxiliar a fazer algum processo aí no desbloqueio, colocar mais jogos no R4 ou qualquer coisa que você precisar. Lembrando, tanto o R4 de Nintendo DS como também o desbloqueio do PSP estão disponíveis lá na Barateiro. O contato tá aparecendo aqui na tela, também tá aí na descrição, e chegando pelo meu canal ainda tem brinde na sua conta. Tamo junto. Agora tem uma parte que eu preciso falar também, que é da realidade atual. O cenário de emulação mudou um pouco o jogo entre você escolher DS ou PSP. Quem tem um celular hoje em dia consegue rodar os dois no celular, porque o celular consegue rodar tanto jogos de Nintendo DS quanto jogos de PSP. Então meio que perdeu um pouco o sentido de ter os consoles físicos ali, né? Meio que na teoria isso é verdade, mas na prática, pelo menos pra mim e tem outras pessoas que também pensam como eu, jogar no hardware original é totalmente diferente de você emular num celular ou qualquer outro console. Eu mesmo gosto de jogar no hardware original. Cara, quando eu não tinha condições de ter o meu Nintendo DS ou o meu PSP, sim, eu usava muito meu celular pra jogar jogos de Nintendo DS, zerei vários Pokémon, mas cara, se você tiver a condição aí de comprar o console, de verdade, você pode achar que não, que seu celular tá ótimo, você tem um controle para celular ali, maravilha, cada um joga do jeito que dá e eu respeito demais isso. Mas quando você conseguir pegar o console, tanto o DS quanto o PSP ou qualquer outro que você emule, seja no PC ou no celular, e jogar na plataforma original, você vai ver a diferença. É absurda, cara. Jogar no hardware original é muito bom. Então a gente tem esse cenário aí de emulação que facilita o acesso aos jogos desses consoles, meio que perde um pouco o sentido, até porque esses consoles estão caros de comprar hoje em dia, tem preços absurdos aí, você tem que garimpar bastante para achar boas opções, mas por outro lado, se você conseguir comprar um, você vai notar a diferença, cara. Realmente é muito melhor você jogar ali no videogame mesmo, tá ligado? Agora o uso prático ali, eu acredito que o PSP vai te dar aquela experiência de jogos mais cinematográficos, é um console retrô completo, portátil, né, uma central multimídia portátil ali, bem potente, dá pra jogar PS1, outros emuladores, os próprios jogos do PSP que são muito bons também, mas ele não é tão indicado assim pra jogar em viagens longas, se você é o cara que vai jogar ali na sua viagem inteira, justamente por causa da bateria dele. Dá pra você levar, mas é bom você levar um power bank, alguma coisa assim pra carregar ele, porque acaba mais rápido. Já o DS, acredito que ele é melhor pra partidas mais rápidas assim, né, pra jogos que não são tão focados em história, não que Zelda e Pokémon não sejam, mas o foco desses jogos é mais a gameplay, né, principalmente Pokémon ali, treinar os seus Pokémons, tudo. É ótimo pra multiplayer local também, dá pra jogar multiplayer local nele, maravilhoso. Então você e seu amigo tem um DS aí, dá pra fazer uma conexão local e trocar Pokémon, um Pokémon que evolui por troca aí também, fazer batalhas, então é muito bom. E ele é mais resistente que o PSP, justamente também por ele poder fechar, né? O PSP fica com a tela exposta aqui. O material dele também eu sinto que é mais resistente, é um plástico ali um pouquinho mais consistente do que o do PSP. Numa queda eu acho que o PSP vai sofrer mais. E isso acaba tornando ele um pouco mais portátil, porque você consegue fechar ele aqui e colocar no bolso sem grandes problemas. Mas o PSP você pode comprar uma casezinha ali também, guardar numa mochila e já era. Agora os pontos negativos de cada um, começando pelo PSP. A bateria é pior, a leitura do UMD, da mídia física, se você não for usar desbloqueio, é mais lento que o do cartucho do Nintendo DS, e ele é mais complexo de desbloquear se você for fazer o desbloqueio permanente, é claro. Agora do DS, o hardware dele é mais fraco que o do PSP, a emulação é um pouco mais limitada, mas ele ainda consegue emular muitas coisas, é claro que o DS não vai emular o PSP, por exemplo, e dependendo do seu modelo de DS, você vai depender apenas do R4, mas pra mim isso não é um ponto negativo, pra você pode ser que gosta do Twilight Menu, mas eu acho que é um ponto positivo você usar o R4 ao invés de usar o Twilight Menu. Então eu acho que você deve escolher o PSP se você quer um console mais completo, vai usar mais emuladores, quer jogos com gráficos melhores, e o DS se você quer mais simplicidade e praticidade, ama os jogos da Nintendo também, tem esse ponto. No fim, embora eles sejam concorrentes, mas meio que indiretamente, já que eu acho que eles são propostas de consoles portáteis diferentes, um leva vantagem como uma máquina ali que é um PlayStation 2 portátil, né, muito potente, com gráficos incríveis para quem gosta de jogo com gráfico, e o outro leva vantagem com uma bateria maior, um pouco mais de versatilidade, a segunda tela touch que é muito boa em alguns jogos, e com a sua biblioteca enorme também. Mas no fim, os dois você consegue com o desbloqueio emular vários outros consoles retrô, você tem acesso com os dois a vários jogos bons, mas a biblioteca entre eles, cara, é um abismo de diferença. Mas enfim, esse é o comparativo aí de PSP com o Nintendo DS. Me diz aí nos comentários se eu esqueci de falar alguma coisa importante entre os dois. Eu falei mais os pontos aqui que vai interessar você pegar um ou outro. Também falei os pontos negativos, positivos, biblioteca. Complementa aí nos comentários com alguma coisa que eu esqueci ou me corrigindo também, porque ninguém é perfeito.
feito, eu posso acabar errando em algo que eu falei aqui, beleza? E também não esquece de deixar aí qual você escolheria agora para 2026, PSP ou Nintendo DS. Comenta aí que eu quero saber qual dos dois ganha em popularidade aqui com quem assiste o canal, beleza? Se inscreve no canal, deixa aquele gostei que ajuda bastante. Até o próximo vídeo e eu fui. Valeu!